Liverpool não foi atropelado por um time qualquer. O Liverpool foi atropelado por um time que tem Cherki, por um time que tem Semenyo, por um time que tem Haaland fazendo hat-trick, né? Não é qualquer coisa. Agora, o Liverpool jogou melhor do que o City nos primeiros 30 minutos. O problema, e é aí que o PSG também pode entrar nessa grande turma que na temporada do Liverpool é um roteiro muito batido, o Liverpool começa bem o jogo, sofre o primeiro gol, e aí desmorona mentalmente. Então, se o PSG abre o placar, é muito difícil que o Liverpool tenha algum poder de reação, porque tem sido esse o roteiro da temporada e foi assim no Etihad Stadium. Quem viu os primeiros 30 minutos e desligou a TV deve ter tomado um choque muito grande, maior do que quem não viu o jogo quando viu o resultado final, porque o Liverpool conseguia envolver mais o Manchester City, que mal chegava na área do Liverpool, só que depois do primeiro gol, essa defesa do Liverpool, ela completamente espaçada, impressionante como o Konaté não consegue voltar a ser um zagueiro minimamente confiável. Contra o Brasil também foi uma tragédia, que o Brasil não conseguiu capitalizar, mas o Konaté estava mais perdido do que qualquer coisa contra o Brasil, e foi assim no Etihad Stadium. E o Van Dijk, né? A temporada do Van Dijk é muito ruim mesmo. E aí, esse Liverpool, um sopro já desmorona a casa, assim. Então, foi mais ou menos nessa seara aí que o Manchester City foi pegando confiança e foi conseguindo melhorar na partida, e mesmo sem fazer muita força, conseguiu esse 4-0 que deixa a torcida do Liverpool nessa sensação aí do nosso amigo que mandou o superchat. Assim, a torcida do Liverpool tá com medo de ligar a televisão na quarta-feira, gente, contra o PSG. Eu acho que vai ter uma questão mental aí muito importante que este PSG está mostrando nesse momento, que é muito forte, porque a gente está falando de um PSG que nos playoffs precisou mostrar essa mentalidade, porque saiu atrás no primeiro jogo contra o Mônaco, no segundo jogo também precisou segurar resultado, enfim, para conseguir classificação, mas é um time que tem mostrado o Luiz Henrique, a palavra dessa temporada, se na temporada passada era muito intensidade, a palavra do Luiz Henrique para esse PSG nessa temporada é resiliência. E eu acho que faz muito sentido. É um PSG que tem, mesmo nas suas grandes partidas, que não são tantas assim, é um PSG menos brilhante, eu acho, tá? Do que o bom PSG, há 6 meses finais do PSG na temporada passada. Mas é um PSG muito resiliente, é um PSG que tem uma mentalidade que tá mostrando uma mentalidade muito forte nessa temporada. E eu acho que isso pode ser uma chave pro Liverpool, no caso, pro PSG vencer do Liverpool, porque, assim, eu assisti o jogo no final de semana e é o que o Fred estava falando, assim, o Liverpool começou o jogo melhor. Mas depois que leva o primeiro gol, assim, vai embora. E aí você já não tem uma equipe que faz uma temporada em alto nível, né? Não é uma temporada de alto nível, individualmente até do Liverpool. E aí vai desde o atacante, o Salah, até o Van Dijk. Então você não tem uma segurança de regularidade em nenhuma área do campo, individualmente. E mentalmente o time foi embora. Assim, coletivamente, o time estava perdido. E mais do que perdido, eu tive a sensação, assim, no segundo tempo, de um Liverpool apático. A sensação é Sim. de que o Liverpool estava ganhando aquele jogo. Nenhuma intensidade. Eu fui, ué, mas cadê a intensidade aí, meu querido? Vamos no mínimo correr, vamos tentar, né? Assim, porque... Então, eu fiquei. Eu não assisto todos os jogos do Liverpool e eu fiquei um pouco assustada com a atitude, essa parte mais apática da equipe em campo. E quando você tem problemas em todos os departamentos, me desculpe, mas a gente tem que olhar para o treinador. Sim. Assim, o Arne Slot não está conseguindo fazer esse Liverpool jogar bola, gente. E aí eu entendo cada vez maior a parcela da torcida que não confia mais no Arne Slot para ser o treinador do Liverpool. E confirmando-se uma eliminação provável contra o PSG, esse fim de temporada é para colocar realmente o futuro do Slot em questão, para entender se ele é o cara para... O negócio, Felipe, ainda tem que brigar para estar na próxima Champions. Tá? E é um ponto de sair do G5 da Premier League se continuar tropeçando, se continuar jogando assim. Tem tantos problemas que você não tem como não olhar para o treinador. Agora, ainda tem o ponto de que enquanto o Liverpool foi lá tentar sofrer contra o Manchester City, o PSG mais uma vez conseguiu a folguinha dada pela Ligue 1, né?
Então, ainda tem isso de o PSG estar não só com a mente mais confiante, mas com as pernas mais descansadas. Individualmente também, muitos jogadores do PSG ganharam muita confiança agora nesse momento. O Dembélé finalmente teve. A temporada do Dembélé não é ruim, completa, mas ela começa a ter sequência a partir de dezembro. Assim, eu vou esquecer agora os números, eu tinha anotado mas assim, acho que o Dembélé tem 16 gols na temporada e 12 são de dezembro pra cá, é alguma coisa assim. É bizarro a quantidade de a diferença até dezembro e de dezembro pra cá, porque era uma temporada muito picotada de lesões. Então, o PSG ganha também individualmente de confiança e o Liverpool não. Mas assim, é engraçado o quanto que às vezes a gente tem expectativas completamente erradas, entre aspas. A gente achava que a saída do Klopp na temporada passada ia destruir esse Liverpool, né? E foi uma temporada, o início da temporada, assim, com o Slot, a gente fala, olha só, o Slot não só continuou o trabalho, como pegou alguns jogadores, e acho que o Szoboszlai talvez seja o símbolo disso, né, Fred? De que ele também fazia coisas específicas, não era só uma continuidade do trabalho do Klopp. Uhum. O Então, Gravenberg, o Gakpo, temporada passada teve Gravenberg, pois muita é. coisa boa. É. Então, assim, a sensação é de que, ok, ele não só pode dar uma continuidade, como ele pode crescer esse Liverpool, né? Evoluir. Não é, assim, a temporada passada não foi um resquício do Klopp, né? Tem um slot aqui. E Sim, nessa temporada, ele, como técnico, não tá mostrando isso. Numa temporada em que ele teve uma excelente janela, né, de transferências, o Fred, Sim. porque ele pôde ter uma janela digna de transferências. Então, não sei até que ponto, o Fred, isso tem a ver com queda de rendimento de alguns jogadores, porque o Salah, por exemplo, teve uma queda muito brusca e que a gente já via no final da uhum. temporada passada essa queda, né? Mas mesmo assim foi o artilheiro da Premier League com acho que 29 gols. E até que ponto a gente pode atribuir só ao trabalho do slot ou os jogadores também têm uma queda ali de rendimento? Não, eu acho que é um conjunto da obra ali, né? O ponto de ter tantas quedas individuais é que você precisa olhar para o treinador também, ou talvez principalmente, até pela falta de soluções. Já tem bastante tempo que a proteção para do primeiro volante ali não tem sido suficiente com o Gravenberg e com o McAllister. O que o Slot tem feito para tentar mudar isso aí? Muito pouca coisa, né? Já tem bastante tempo que ele primeiro teve que, e depois ele não mudou tanto assim, colocar o Szoboszlai, que era o melhor jogador, na lateral direita e não na posição de origem no meio-campo. A lateral esquerda, Kerkez ou Robertson, eu também não entendo porque em muitos momentos ele não apostou na experiência do Andy Robertson em vez de um afobado Milos Kerkez, né? Agora, a janela foi muito bem feita, só que quem a metade jogou, né? O Ekitike, ele realmente é o melhor, não é tão boa assim a temporada do Ekitike, mas ele é o que melhor rende. O Kerkez inseguro e o Frimpong muito picotado. O Isaac a gente nem considera, né? Não Ele vimos. talvez viaje para Paris para quem sabe ele ficar no banco para, sei lá, né, Mas poder. imagina colocar o Isaac em campo com Não o tem PSG, como, não tem como. não tem como. Se o Isaac entra em campo, meu amigo, o pátio ele pode ficar feliz da vida, né? Porque o Isaac não tem hoje como bater de frente com qualquer zagueiro do PSG. Então, a janela foi muito bem feita, tem muito bem feita. Foi muito investimento, mas o investimento dentro de campo não foi tão concreto assim, porque a gente teve essas lesões muito impeditivas. Agora, já falhei e volto a bater nesse ponto, cara. É o Liverpool mais chato de se ver jogar da década. Nossa senhora, cara, que time chato de se ver jogar. É impressionante como não tem criatividade, não tem conexões. A partida do Salah contra o Manchester City. É Quem terrível. estava em negação, Tá. quem estava assim, cara, a gente não pode perder o Salah, poxa, são só alguns meses de mau futebol. Quem estava em negação e bota esse jogo para essa pessoa ver, e essa pessoa vai entender que é a hora de dar tchau mesmo. Assim. E que talvez esses últimos jogos, que poderiam ser uma despedida bonita,
talvez sejam mais melancólicos do que a gente queira admitir, porque o jogo do Salah foi muito um ruim. horror. Foi. E sabe uma coisa interessante que vocês dois estavam abordando? É sobre o que aconteceu no jogo contra o Manchester City. Já o Liverpool estava melhor, mas aí quando toma o primeiro gol, sente muito. E claro, o PSG tem sido esse time, né? Que sabe o momento de pegar ali onde o adversário sente. A gente viu isso contra o Chelsea. Exato, é isso. É um PSG que tem essa resiliência, sabe? É um time que tem conseguido mentalmente entender o jogo. Então, eu acho que isso pode ser algo que pode ser chave, repito, pro PSG, essa parte mental. O PSG fez isso contra o Chelsea, assim, o PSG percebeu que o Chelsea se desesperou, especialmente no primeiro jogo, né? Assim, é reta final, o PSG nem faz uma grandíssima partida, mas na hora que o PSG percebe que, opa, eles estão ansiosos, eles estão indo de qualquer jeito, peraí, a gente tem equilíbrio aqui mental para saber matar esse jogo. E o PSG tem feito isso. Tá, A gente vai. Desculpa. diga. A gente vai, é que eu queria falar um pouco do Manchester City também, para emendar até com o Arsenal, se for o próximo assunto. Por conta do Haaland, né? Era isso que eu ia perguntar para a Tati. Será que Dá agora para virou defender, depois eu posso entrar. a chavinha do hat-trick? É isso que a gente espera do Haaland, né? A gente vai ter o termômetro dos craques e o Haaland ainda segue lá em cima, porque começou muito bem a temporada e depois acabou declinando. Vamos ver até que ponto serviu para ser o momento dessa virada, né? Porque assim, o início do ano do Haaland estava sendo muito, muito abaixo do que ele é capaz de fazer, que já nos demonstrou nos últimos anos, né? Mas eu também acho que nesse momento o Haaland foi um pouco oportunista, de certa forma, porque ele olhou para o Liverpool e falou: se eu chutar 7, alguma eu vou conseguir aqui, porque o time já foi, né? Mas também isso é sentido desse cara que tem o faro de gol, que é o caso do Haaland, né? Eu não sei se vai ser suficiente nesse momento encontrar este Haaland para o Manchester City. Porque em outros momentos que esse Haaland precisou aparecer, ele não conseguiu se manter. Ele apareceu e depois ele desapareceu. Então eu não sei se vai ser suficiente ele aparecer nesse jogo. Ele vai ter que fazer isso em vários jogos para o City, para a gente realmente dizer o Haaland voltou, entendeu? Ainda tenho dúvidas de que realmente ele voltou para ficar. Cara, depois de um hat-trick é normal que a gente diga que o Haaland voltou. Agora, se ele voltou e vai ficar, eu tenho dúvida. O jogo do Haaland foi bom, até porque o Haaland é aquele cara que dificilmente ele vai te entregar algo além do gol. Então, se ele faz 3 gols, é um bom jogo. Se ele não faz nenhum gol, geralmente é um mau jogo, porque é mais ou menos por aí mesmo. Não é só uma análise superficial. O Haaland é esse tipo de centroavante. Agora, o que para mim mudou, principalmente desse jogo, é que eu não sei o quanto que é o poder e o querer do Pep, mas ele pôde ter Semenyo, Doku à disposição e ele quis colocar esses dois com o Cherki. É que eu acho que a companhia do Haaland importa muito, porque a bola precisa chegar. Então ele coloca um driblador, um finalizador e assistente com um mago da criatividade, que é o Cherki para esse elenco do Manchester City. Então ele coloca uma variedade de características ao redor do Haaland. Cara, o segundo gol, o primeiro é de pênalti num erro bobo do Van Dijk. O segundo, o Van Dijk também salta para tentar marcar ali o cruzamento do Semenyo, mas é numa jogada linda do Cherki, que consegue dominar, o Semenyo ultrapassa, bum, cruzamento de primeira e o Haaland de cabeça faz o segundo gol. O terceiro é uma grande jogada também ali do Jeremy Doku, junto com, acho que o Nico O'Reilly, que consegue cruzar para o Haaland. Então, a bola chegou, né? De diferentes maneiras, por diferentes jogadores, mas o que deu para ver é um vislumbre, quem sabe, do, entre aspas, novo Manchester City ideal, desse fim de temporada para a temporada que vem, que é a chegada do Semenyo, o Cherki cada vez mais titular, como esse cara mais cerebral, e o Jeremy Doku, é a grande temporada do Jeremy Doku no Manchester City, né? Um pouco interrompida pela lesão, mas essas companhias melhoram o Haaland, sem nenhuma dúvida.
Eu tenho dúvida de se o Pep vai querer isso mesmo, Fred. Eu acho que ele está sendo convencido pelo campo. Tá. Eu acho que ele está sendo convencido pelo campo. Porque, não sei. O jogo aqui no Bernabéu me deixou muitas Não, foi dúvidas. o ponto. Foi uma das piores decisões de escalação do Pep que eu já vi. Em 2, 3 semanas, ele foi de não contar com o Cherki ao Cherki ser o cérebro do time. Eu tenho dúvidas de que ele realmente tome a decisão de dar ao Cherki essa responsabilidade, entendeu? A partir de agora, eu quero que o meu City seja Então, esse aqui, entendeu? Tem que, são 2 jogos seguidos contra Arsenal e contra Liverpool do Cherki titular, né? Então, eu tendo a entender que, nesse momento, o Pep Guardiola conta com o Cherki como uma fonte de criatividade, como deveria ter sido aqui no Bernabéu, mas ele, vamos ver se aprendeu com isso. Eu acho que a questão tem 2 coisas aí pra mim do Cherki. Eu acho que bom, se o Pep continuar colocando ele em campo, e eu acho que o Deschamps tem a mesma questão que o Pep tem, que é o histórico do Cherki em termos de responsabilidade tática e de obediência tática é menor do que de outros jogadores que, em especial, esses 2 técnicos, são, assim, em termos de tipo de jogo é completamente diferente, óbvio, mas o Deschamps sempre deixou, de certa forma, clara de que, taticamente, existiam ali algumas questões de obediência tática do E tem Cherki. mesmo, dá pra ver claramente. E eu acho que o Pep também tem isso. Só que aí, eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, você entender, o técnico dar essa chance para o jogador, mas o Cherki também evoluir e dar esse passo a mais na carreira. Porque em termos de talento, de criatividade, é um absurdo de jogador. Mas ele precisa também evoluir. E eu acho que onde ele pode evoluir é nessa questão. Eventualmente, ele vai precisar ser mais obediente taticamente. E aí, não é ceifar a criatividade do jogador, não é acabar com a liberdade do jogador. Não, mas é você entender os momentos em que você pode estar mais livre e menos livre, né? Ou até ter um time tão, assim, coletivamente tão arrumado, e eu acho que o PSG faz muito bem isso, tá? Ele funciona tão bem por osmose, as posições, que os 3 na frente, eles sabem sozinho quando trocar, a hora de voltar, quando o Désiré Doué faz uma partida só tática, só de defesa, mesmo sendo um jogador mais de ataque, e eu acho que o Cherki precisa dar esse passe. Se ele dá esse passo, porque ele já é um jogadoraço, em termos de talento e etc., olha, o Pepe vai ter um jogador assim, raro em campo. O Cherki, ele tem futebol para ser dos jogadores mais legais para você ligar a televisão e ver. Eu acho que ele já é. Mas ele pode vir a ser uma das estrelas do futebol inglês, do futebol europeu. Não sei se dá tempo até a Copa do Mundo dele conseguir arrancar essa impressão do Deschamps. Eu queria muito que desse tempo, porque, cara, ver o Cherki jogar é maravilhoso. Só que você consegue ver, assim, tem momentos que ele larga. Exato. E aí não tem como muito E ele faz isso a carreira inteira, tá? Já era assim antes. Mas tem 22 anos, né? Lembremos. Exato. Ele parece um pouco mais velho, mas é muito novo.